bom dia, maravilhoso dia para você na presença de Deus. Que hoje a nossa semana seja maravilhosa. Muito bom estar aqui, muito bom saber que a gente pode criar a melhor semana da nossa vida. Bom dia, um maravilhoso dia para vocês. Então, que hoje a gente possa acordar, mas assim, não achando, segunda-feira vai ser ruim, né? Não, a gente acreditar novamente que Deus tem preparado uma semana maravilhosa para cada um de nós. Sim, olha só, a palavrinha de hoje é gratidão. O que Deus diz para você hoje? Não vivam preocupados com coisa alguma. E Ele dá a receita, Ele diz assim, em vez disso, orem. Em vez disso, pisam e agradecendo por tudo que Ele já fez. Voltando aqui. Deus, Ele já fez tudo por nós. Ele já fez. Bom dia, Aninha. Bom dia. Tá me ouvindo bem? Fala aí, hein? É isso aí. Muito bem, gente. Hoje o nosso devocional tá muito lindo mesmo. Vou mandar um aviãozinho aqui pro pessoal para avisar que a gente está ao vivo, que a gente já tá aqui esperando você para esse momento. Sim, bom dia, Michele. Bom dia. Sim, olha que palavra mais linda eu tirei aqui. Gratidão. Pra gente não viver preocupado com coisa alguma. São palavras do próprio Jesus. Em vez disso, a gente orar para Deus. Orar pedindo aquilo que precisa e agradecendo por tudo que Ele já fez. Ele já fez tudo que Ele podia por cada um de nós. E como isso é maravilhoso, né? Muito bom, gratidão. Pelo que você agradece aqui hoje? Qual é o seu motivo de gratidão aqui hoje? Comenta aí. Pelo que você é grato? Sim, cada um de nós temos mais motivos de sobra para ser gratos por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele já fez por cada um de nós. Então hoje, no nosso devocional, hoje a palavra vem de encontro, para a gente ter uma confiança inabalável em Deus. Sim, confiança inabalável. Você sabe o que é ter confiança inabalável? O que é ser inabalável? Aqui nos Salmos, muito bem, a Michele agradece por mais um dia lindo, um dia ensolarado, um dia que Deus deu para cada um de nós, sendo que muitos de nós não tiveram esse mesmo privilégio. Sim, Deus também nos dá livramentos, é verdade. Deus nos dá muitos livramentos para nós e para nossa família, né? Então, lá no Salmo 125, 1 e 2, diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. Amém. Olha só. Então, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que eles não podem se abalar, mas permanece para sempre. Então, o Senhor protege o seu povo, desde agora e para todo sempre. Isso é ter uma confiança inabalável. Aqui diz que os que confiam no Senhor são como o monte Sião,
como um monte. Alguém consegue tirar uma montanha de um lugar e colocar em outro lugar? Não. É muito comum todos nós fazermos planos a longo prazo, como o lugar onde você vai tirar férias, casa de praia, onde vai morar na aposentadoria. Todos nós fazemos planos. Também fazemos planos a curto prazo, como ir ao mercado, ao shopping no final do dia. Mas sabe, nem sempre tudo acontece da forma que a gente planejou. E as variáveis no meio do caminho, às vezes, acaba frustrando o nosso planejamento, nos deixando decepcionados, né? Quando algo acontece que não está de acordo com nossos planos, a gente se frustra. Então, quando você entende que a sua vida é como a folha de uma árvore, que ao se desprender é soprada e levada pelo vento até onde ele quer, então passa a viver em confiança, dirigido pelo quê? Pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus. Pois sabe que ele conduzirá com bons ventos para lugares melhores. Não significa que viverá sem planos ou sonhos, mas que passará a ter maturidade para compreender que tudo o que ocorre na sua vida, até mesmo o que foge do seu planejamento, coopera para que a vontade de Deus impere. Olha só, gente, até mesmo aquilo que foge do nosso planejamento, a gente precisa ter plena convicção de que está cooperando para o nosso bem. Porque Deus, ele olha de um jeito que a gente não consegue entender. Ele tem a visão do todo, a gente só vê uma pequena parte. Sim, muitas vezes Deus nos protege até mesmo de pessoas, porque Deus sabe o que está na intenção do coração de cada um. Muitas vezes você quer sentar em mesas onde você não é bem-vindo, onde lá no fundo as pessoas, muitas vezes na sua frente, elas desejam o seu bem, mas pelas costas estão desejando o seu mal. Então Deus, ele consegue ver tudo e a gente vê apenas uma parte. Bom dia, Sandrinha. Hoje no nosso devocional a gente está falando sobre confiança inabalável, né? É aquele texto que a gente comenta sempre, né? Que não cai uma folha da árvore sem ser da vontade de Deus. E é que diz assim, que quando a gente entende que a nossa vida é como a folha da árvore, que ao desprender da árvore ela é soprada e levada pelo vento até onde ele quer. Então a gente tem que passar a viver com confiança, porque a gente está sendo dirigido pelo Espírito Santo de Deus. E ele sabe que conduzirá com bons ventos para lugares melhores. Não significa que viverá sem planos ou sonhos, mas que passará a ter maturidade para compreender que tudo o que ocorre na sua vida, até mesmo aquilo que foge do seu planejamento, coopera para a vontade do Senhor. Sim, tudo que acontece na nossa vida, mesmo que não esteja nos nossos planos, coopera, sabe? Tem momentos da nossa vida que a gente aprende muito, a gente aprende lições valiosíssimas, sabe? E todos nós, por mais que não esteja nos nossos planos, mas Deus sabe tudo aquilo que a gente precisa para amadurecer e principalmente para ficar mais perto dele. O autor do livro falava assim, que quando ele era criança, ele chegava a ter pensamentos de que perguntava, será que por que ele tinha nascido naquela família? Sendo que o pai dele era violento, né? Espancava ele, espancava a mãe dele. Só que até hoje, ele entende que havia um propósito de Deus para ele. E esse salmo
diz que aquele que confia no Senhor é como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, se você quer ser ou quer se manter inabalável, deve confiar plenamente naquilo que Deus faz. Os planos do Senhor são perfeitos, os nossos que não são, né? E jamais serão frustrados. Tudo que Deus faz tem um propósito, ainda que não possamos entender. Mas o Pai sabe do que precisamos e fará grandes coisas. Certamente o nosso caminho com Ele é diferente. Então eu vou ler novamente os Salmos que diz aqui: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege seu povo, desde agora e para sempre. Olha que lindo, gente. Deus protege o seu povo, desde agora e para sempre. Assim como os montes não podem se abalar, aqueles que confiam no Senhor não se abalam. Então, que hoje você possa se nutrir dessa fé, dessa confiança inabalável. Essa confiança inabalável de que Deus está com você. Deus tem um plano para a sua vida. Deus não se esqueceu dos seus planos, Deus não se esqueceu de você. E muitas vezes o que acontece é que a gente não tem a paciência para esperar o tempo de Deus. Muitas vezes é a gente que não tem a paciência para esperar o tempo dele, porque o tempo dele é diferente do nosso. O tempo dele é totalmente diferente do nosso. E eu vou te dizer mais. Hoje eu gostaria de falar aqui com você. Muitos de nós aqui estamos vivendo medo, situações de medo, sim. E eu vou falar uma coisa para você. Você sabia que o seu maior bloqueio tem intimidade com o seu propósito de vida? Sim. Qual é o seu maior medo? Do que você tem medo? Você sabia que o que tem te bloqueado hoje, ele está te bloqueando porque o inimigo de Deus, ele não quer que você viva as promessas que Deus tem para sua vida. Então, o que ele faz? Ele te bloqueia, ele te deixa com medo. Conta para mim, qual é o seu maior medo? O que mais te atrapalha hoje? Será que é medo de falar em público? Será que é o medo de ser criticado? O medo de ser rejeitado? Será o medo da morte? Vamos interagir, gente. Coloca aí quais são os seus medos hoje. O que tem impedido você de levar uma vida com mais propósito, de você viver o propósito que Deus tem na sua vida hoje? Qual é seu maior medo? Comenta aí. Vamos falar um pouco sobre isso. Você sabia, olha só, que a gente é aquilo que a gente pensa? Sim, você é aquilo que você pensa. Se você pensa que é um derrotado, você será um derrotado. Gente, tudo aquilo que passa na nossa mente, o que ocupa a maior parte do seu tempo, é aquilo que você tem mais medo. Tudo aquilo que passa dentro da sua mente, aquilo que você pensa, se torna aquilo que você é. Então, olha só, o pensamento, ele é a ignição da existência. Olha só, muitos colocaram aqui falar em público,
perder a salvação, de sair de casa. De sair de casa, como assim? Vamos lá, Leidiane, seja mais assim específica para a gente entender. Você tem medo de sair da sua casa ou de perder a sua casa? Como que é esse medo? Ou é de sair de casa e interagir com as pessoas? Aí, ó, tá vendo? A Neuza já tinha outro medo que ela perdeu, tá vendo? É quando a gente enfrenta nossos medos que a gente acaba com eles. Por exemplo, quando eu tinha 18 anos, eu tinha uma vontade muito grande de tirar a carta, de dirigir. Mas ao mesmo tempo eu tinha um medo congelante, eu morria de medo. E principalmente eu tinha medo porque minha mãe nunca dirigiu. E aí, o que aconteceu? Por minha mãe nunca ter dirigido, aquilo me congelava, mas eu enfrentei o medo. Nas aulas eu chorava de nervoso, porque eu tinha muito medo, nossa, gelava de medo, mas eu enfrentei o medo, e aí eu consegui vencer esse medo, vencer esse bloqueio, e aí, quer dizer, né, eu consegui passar na primeira, e até hoje eu tenho minha carta, graças a Deus, e eu vencendo, e eu dirijo hoje muito bem. Então, quer dizer, eu tive que enfrentar. Talvez se eu não tivesse enfrentado naquela época, até hoje talvez eu não teria tido. Mas olha que interessante, quando a gente enfrenta nosso medo, ele some, não é mesmo, Neuza? Olha só, Leidiane, você tem medo de interagir com as pessoas. Isso daí pode ser um medo que você tenha de ser criticada, né? De alguém talvez falar algo que você não goste. Mas hoje a gente vai tratar exatamente sobre esses medos. Bom dia, Rafa, tudo bem? Um excelente dia. Essa semana a gente vai declarar sobre a nossa semana para a gente ter a melhor semana da nossa vida. Então vamos lá. O pensamento é a ignição da existência. Muitos filósofos eles falavam: penso, logo existo. Na palavra eu sei, eu é que sei os pensamentos que tenho a seu respeito, pensamentos de paz e não de guerra. Essa segunda frase é do Criador do céu e da terra para você. E eu te pergunto, quais têm sido os seus pensamentos? Ah lá, muitos têm medo de crítica, né? A Rafaela também tem medo de crítica. Mas olha só, né? Todos esses medos, eles derivam de outros seres humanos. Aqui eu acabei de dizer os pensamentos que Deus tem a respeito de você. Olha só. Eu é que sei os pensamentos que tenho a seu respeito. Os pensamentos de Deus ao seu respeito são pensamentos de paz e não de guerra. Essa segunda frase é do Criador, tem para você. O Criador do céu e da terra tem pensamentos de paz e não de guerra. Quais são os seus pensamentos? Você sabia que a gente atrai aquilo que a gente mais pensa? Por exemplo, meu pai tinha muito medo de tomar multa. Ele pensava muito em multa. O que acontecia com ele? Ele vivia sendo multado, por mais correto que ele andava. Jó disse assim na Bíblia: aquilo que eu mais temia sobreveio na minha vida. O maior medo de Jó era perder seus filhos. E o que sobreveio sobre ele? Perdeu seus filhos. Jó era tão apegado com Deus que ele orava e pedia perdão por todos os filhos antes mesmo deles cometerem um pecado. Olha só, o meu medo, né? É isso aí, Deus libertou você do medo através das orações, muito bem. Então, gente, olha só, tudo que ocupa a nossa mente a maior parte do tempo,
a gente vai atrair aquilo. Por exemplo, vou citar um exemplo. A Rafaela tem medo de críticas. Então, geralmente eu tenho certeza que ela é criticada. Por quê? Porque ela acaba atraindo. Não importa se é algo positivo ou se é algo negativo. Se ela pensa muito sobre isso, ela acaba atraindo isso na sua vida. Sim, exatamente. Ó, já tá tendo transformação aqui. Tem gente que já está escolhendo enfrentar o medo de falar em público, né, Juliana? Que maravilhoso. O seu medo, o medo que você tinha, que você não tem mais, está relacionado à infância. Muito provavelmente na escola alguém te criticou quando você falou algo. Ou talvez os seus pais falaram alguma coisa, sabe? Então, isso aí deriva lá da infância. Mas parabéns, você escolhe enfrentar seu medo. Muito bem. Comece enfrentando e assim ele deixa de te paralisar. O seu maior bloqueio tem intimidade com o seu propósito. E a gente já conversou muito sobre isso. Talvez seu propósito seja libertar mulheres. Seja libertar mulheres que passaram pelas mesmas dores que você. Sim. Então, gente, a gente precisa se libertar desses medos. Porque tudo aquilo que a gente mais pensa é o que vai acontecer. Então, a gente precisa e a gente pode mudar os nossos pensamentos. Quando você começa a questionar os seus próprios pensamentos, surge então a oportunidade de renová-los. Lembra das palavras na Bíblia? Renová-los. E também criar novas alternativas. Exatamente essa frase, grava ela, anota. Porque sempre o seu maior bloqueio vai ter intimidade com o seu propósito. Quando você então começar a questionar os seus pensamentos, você tem a oportunidade de renovar eles e também criar novas alternativas. Por exemplo, talvez se eu não tivesse falado sobre isso aqui hoje, a Leidiane não teria identificado que ela tem esse medo de sair de casa, entendeu? Agora, você entendendo isso, talvez, por que você tem esse medo de sair de casa? Veja bem, se o seu maior bloqueio tem a ver com o seu propósito e agora você está aprendendo tantas coisas novas, talvez esse medo esteja te paralisando, porque esse medo não quer que você ensine isso para outras pessoas. Talvez isso está te impedindo de ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. Sim, entende? Se eu tivesse medo de falar em público aqui, olha quantas pessoas estariam deixando de ser abençoadas aqui hoje, entende? Então, no livro também diz, boca fechada mata, boca fechada mata. Por quê? Você pode ser uma bênção, ser um canal de bênção hoje na vida das pessoas. Basta você falar. Mas para você falar, primeiro você precisa arrumar a sua casa por dentro. Se você tiver uma autoimagem negativa de si mesmo, como é que você vai falar com autoridade? Como é que você vai falar com segurança? Não, primeiro a gente precisa consertar aquilo que a gente tem pensado. E geralmente aquilo que a gente tem pensado é o que deriva nossos medos. A primeira coisa que você precisa compreender é: quem você é hoje é fruto de quem você atraiu para si. Existe um poder nos seus pensamentos, mas por você não saber gerenciá-los, acaba por submeter à ordem de outras pessoas, coisas e situações. Olha que interessante, gente. Existe poder nos nossos pensamentos, mas o fato é, será que a gente está sabendo gerenciar esses pensamentos?
Então, quando a gente não sabe gerenciar nossos pensamentos, a gente acaba ficando sujeito a ordens de outras pessoas. O poder da mente subconsciente não tem nada a ver com mágica, com sorte. Olha só, a sua mente trabalha de acordo com a sua vontade e da forma com que ela foi direcionada a agir. Acredite, conforme o comando dado, ela agirá e não haverá outro modo. Você está entendendo que você pode, a partir de hoje, se você quiser estar no controle da sua mente? É uma questão de escolha. É uma questão de escolha você estar no controle da sua mente. Por isso é tão importante pensar, inclusive acerca dos seus próprios pensamentos. Você deveria hoje começar a pensar sobre o que você anda pensando. Já parou para pensar que você deveria pensar sobre o que você anda pensando? Exatamente. Vamos todo mundo colocar aí, eu escolho estar no controle da minha mente. A minha mente é um painel de controle. Só que se você não tiver por trás desse painel de controle, o seu pensamento vai para onde ele quer. Bom dia, maravilhosa Janice, minha amiga aqui virtual, né? Temos muitos projetos aí em andamento, né, Janice? Muitas pessoas a serem alcançadas e hoje eu tô falando sobre o poder dos nossos pensamentos, sim. Né? O nosso pensamento pode nos levar para a vida ou para a morte. Basta que a gente escolha, não é mesmo? Então, vamos lá. Todo ser que pensa, ele é um ser que não é alienado. Você compreende o que é alienação? Falaremos sobre isso em um capítulo mais para frente, tá? Então, vamos lá. Quando você utiliza a sua imaginação, começa a fabricar a sua própria existência. À medida que você compreende sua forma de pensar e o impacto direto disso em sua vida, você naturalmente começa a experimentar maravilhas se realizarem. Sim, o poder daquilo que você pensa não pode ser subestimado. Afinal, seus pensamentos atuam 24 horas por dia, até mesmo quando você não sabe que está usando. Entenda, a sua mente deve chegar sempre antes do seu corpo. Agora eu vou te falar uma coisa. Você sabia que o seu cérebro não entende a diferença de quando você está imaginando ou da realidade? Geise, o que você está falando? Pera lá. Como que o nosso cérebro não sabe a diferença de a gente estar imaginando ou da realidade? Eu vou provar para você. Você quer ver? Olha só. Vamos fazer esse exercício rapidinho aqui comigo. Veja só. Fecha seus olhos. Imagina que você está na sua casa. Aí você abre a geladeira. Aí lá além da geladeira tem um limão. Aí você pega o limão, vai até na pia, corta ele no meio e pinga umas gotinhas na sua língua. Muito bem. Quantos de vocês sentiram a boca salivar e o gostinho do limão? Comenta aqui para mim saber. Você conseguiu imaginar a cena de você indo até a geladeira, pegando o limão, espremendo as gotinhas na boca? Tá. Se você conseguiu, perceba, você simplesmente imaginou. Mas o seu corpo já produziu a sensação de estar chupando um limão. Viu só, Leidiane? Então, quando você entende isso, que os nossos pensamentos podem mudar a nossa realidade e que você não é obrigada a pensar tudo que vem na sua mente. Entendeu?
Se você não é obrigado a pensar tudo que vem na sua mente, você vai estar no controle, entendeu? Então, você pode usar a sua imaginação, criando um dia perfeito, criando um casamento perfeito, a criação dos filhos, sabe? Começa a se imaginar como uma ótima mãe, começa a se imaginar fazendo todos os dias o melhor que você pode. Comece a pensar sobre o que você tem pensado. Gente, isso faz total sentido. Porque isso são coisas que a gente não costuma pensar. A gente simplesmente vai deixando a vida nos levar. E aí, se a nossa mente fica solta, os pensamentos levam ela para onde ela quer. E aí, a gente se encontra em qualquer lugar, menos no aqui e no agora. Se a gente estiver lá no futuro, a gente vai estar ansioso, sempre ansioso. A gente não consegue viver o momento presente. A gente sempre vai ficar esperando no que vai vir depois. No que vai vir depois, no que vai vir depois. E aí, o que acontece? A gente perde o nosso poder no agora. Ou então, aquelas pessoas que se magoam com facilidade. O que acontece com elas? Só fica pensando. Pensa no passado, pensa no passado. Pensa nas pessoas que a magoaram. Pensam, e aí fica aquele semblante pesado. Sim, traz aquele peso para o seu presente, aquele semblante triste, aquele ombro caído. Simplesmente porque não consegue abandonar aquilo que aconteceu no passado. Sendo que Deus diz pra gente não andar preocupado, mas antes orar. E o que é orar, gente? Orar é imaginar, é orar, é usar a nossa emoção, a nossa intuição, o nosso pensamento para criar aquilo que a gente quer, para pedir. Aqui tem falando que a gente precisa pedir para Deus aquilo que a gente quer. Se a gente está pedindo para Deus aquilo que a gente quer, porque a gente ainda não tem. E aí, gente, uma coisa que vocês não sabem é você está usando a sua imaginação para criar a realidade que você quer. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui hoje? Se você aprender a controlar os seus pensamentos, você vai estar no controle da sua vida. Não é mais qualquer situação que vai tirar a tua paz. As pessoas só tiram sua paz porque você não entende isso, que você pode controlar. Quando a gente não perdoa, a gente fica carregando as pessoas nas nossas costas. Deus não disse pra gente fazer isso. Deus disse que a gente precisa perdoar. Não é porque o outro merece perdão, mas é porque você merece ter paz. Entende? Então, quando a gente começa a usar a imaginação, a gente começa a fabricar a nossa realidade. À medida com que você compreende isso, sua forma de pensar e o impacto direto disso na sua vida, você começa a experimentar maravilhas se realizando. O poder daquilo que você pensa não pode ser subestimado, afinal, seus pensamentos atuam 24 horas por dia. Até mesmo quando você não sabe o que está usando. Entenda, a sua mente deve sempre chegar antes do seu corpo. Então, utilizando a sua capacidade imaginativa, você atrairá não somente o que você deseja, como a consequência daquilo que você deseja. Um exemplo disso é que se você usar seus pensamentos para atrair o bem para si e para outras pessoas, terá como resultado o sentimento de bem-estar do que realizou. Porém, quando a gente deseja o mal, ele também vai atuar sobre você. Por isso não adianta desejar o mal para o próximo, porque aquilo que a gente está emitindo, ele volta para nós. Sabia disso? Então, gente, vamos tirar o mal do coração, porque se você deseja para o outro, ele é igual um bumerangue. Ele volta para você. É a lei da semeadura.
Tudo que você planta, se você plantou abobrinha, não adianta querer colher chuchu. Não adianta. Então nunca se esqueça disso. A sua decisão modifica seu destino. A sua decisão modifica seu destino. E isso é afetado diretamente por aquilo que você pensa. Sim. Eu escolho colocar em prática o que eu estou aprendendo aqui na live. Muito bem. Quem mais escolhe, hein? Porque a teoria não vai mudar a sua vida. Agora você colocar em prática, vai? Se você for como 90% das pessoas que pegam um livro, você não chegará no fim deste. Mas se ativar a decisão, e o seu desejo, você vencerá. Você vencerá a leitura de um livro, terminar algo que você começou, qualquer coisa. Basta você decidir. A decisão são as decisões e não as condições que moldam o nosso futuro. Olha só, presta atenção. Então, antes da gente continuar aqui, a gente vai fazer um ensaio mental. Olha os passarinhos. Como que é um ensaio mental? A gente vai imaginar um letreiro vermelho com luzes de LED piscando para te avisar o que você vai colher lendo esse livro. E aí você agora tem a oportunidade de fabricar, através da imaginação, uma vida extraordinária. Entende? Então começa a fazer um letreiro bem bonito piscando sobre aquilo que você quer, colher de resultado. Sim, essas lives é um ensinamento. E se você colocar em prática, o que você vai colher? Uma mente mais positiva, mais alegria no seu dia a dia. Sim, um coração ensinável, um coração perdoador. Começa a colocar aí no seu banner aquilo que você vai ter de resultado. Agora me diga, o que você quer ver nesse letreiro? Quais são as palavras escritas nele? A sua alma, gente, tem saudade de coisas que os seus olhos jamais viram. É na alma que habita a sua mente. Tudo o que pensamos vibra dentro de nós. E é esse o motivo pela qual devemos nos alimentar de pensamentos de amor, harmonia, paz, para gerar uma atmosfera que nos tornará positivos, afetuosos, perseverantes, otimistas, leais. Entenda que a sua mente é a parte virtual, o sistema operacional, enquanto o seu cérebro é o hardware, é a parte química. Se o seu cérebro comanda a sua vida, atenção, você está completamente fora da rota ideal e possivelmente você nunca parou para pensar sobre isso. Não há como ter paz, harmonia, sucesso, crescimento, se o que você pensa é negativo, inferior, crítico, chato. Ninguém vive em paz se não transmite paz. Viu isso, gente? Ninguém vive em paz se a paz não brotar de dentro. A paz precisa brotar de dentro de você, senão você não terá paz. Chega, dá um basta hoje dos seus pensamentos ficarem bloqueando a sua criatividade, ficar bloqueando tudo aquilo de bom que Deus tem para te dar. Enfrenta logo isso, enfrenta esse medo que está te paralisando. Sim, porque esse medo só existe aqui. Eu já falei um outro dia que 85% das coisas que a gente se preocupa
jamais vai acontecer. Jamais vai acontecer. Então, gente, a vitória está pronta onde? Na nossa mente. É a maior guerra que a humanidade já observou. É a do homem contra ele mesmo. E em Provérbios diz que se você consegue controlar a si mesmo, ou seja, suas emoções, você é mais poderoso que um valente de guerra que conquista uma cidade inteira. Eu sei que você está carregado de medo e é exatamente essa toxina que te paralisa. Entendo que você esteja vivendo assim, mas isso não te incomoda? Não te deixa indignado saber que você poderia ser mais forte do que um guerreiro, mas você não é somente porque você escolhe ter maus pensamentos? Quer dizer que se a partir de hoje você escolher ter bons pensamentos, você pode ser mais forte que uma guerreira. Você quer ser uma guerreira? Experimente aplicar métodos que funcionem, mesmo sem acontecer instantaneamente. Comece a ativar a sua mente. Passeie agora como se já estivesse vencido todas essas coisas, todas essas barreiras e impedimentos. Então use o recurso mais poderoso que o que é? É a sua imaginação. Acredite em vencer, acredite que irá crescer, acredite que irá atingir seus resultados, suas metas, acredite que você vai ter liberdade. Invista em você, busque fazer algo agradável, algo bom, algo positivo. Assuma o controle, pois a vida é sua e você só tem uma. Mas se você acredita, cuidado com o que você acredite. E naquilo que você acreditar, seja sincero, seja honesto consigo mesmo. E transforme. Vamos todo mundo aqui hoje, gente, ter uma renovação da nossa mente. Sim. Isso. Vamos lá agora, vamos mentalizar essa vida que a gente tanto quer. Fecha seus olhos. Respire corretamente. Puxe com o nariz e segura. 4 segundos, depois solta. Vamos lá. Faça isso 3 vezes, vai. Fecha seus olhos. Respira. Segura e solta devagar. Muito bem. Novamente. Isso. Começa a mentalizar você praticando coisas que você não conseguia antes. Começa a mentalizar. Começa a mentalizar você falando em público. Começa a mentalizar você saindo de casa, você falando com as pessoas. Sim, começa a mentalizar a vida que você quer. Começa a mentalizar como seria a sua vida sem medo. Mentaliza. Viva essa vida primeiro dentro da sua imaginação. Depois ela se tornará a realidade. Isso, muito bem. Isso. Viu que gostoso? Olha como na imaginação a gente consegue. E se na imaginação a gente já conseguiu, o que está te impedindo de você conseguir na sua vida real? Nada, nada vai te impedir. É só você que te impede. O que você pensa sobre você? Vamos finalizar juntos, verbalizando em voz alta. Estou escrevendo esse capítulo. Olha só que legal. Eu quero que você repita comigo. Quem sou eu? E você mesmo vai responder para você. O que Deus acha de mim? Para que eu nasci?
O que posso conquistar nessa vida? De quais pessoas vou me aproximar para alcançar tudo que eu quero? Muito bem. Digita aí, eu estou pronto para avançar na minha vida. Eu estou pronta. Eu estou pronta. Gente, esse capítulo eu tirei do livro Anti-Medo. E se você quer aprofundar o seu estudo, o seu conhecimento e mergulhar junto comigo, me chama no direct que eu vou enviar para você a cópia do livro. Por quê? Não adianta a gente ficar só na teoria, a gente tem que praticar, ir para a prática. É a prática que vai mudar a sua vida e não somente teoria, não muda a vida de ninguém. Fechou? É só vocês me falarem que eu vou enviar para você, tá bom? Chega mais perto agora. Chega mais perto. Deus tem uma mensagem para você. Deus tem uma mensagem para você. Ouça com seu coração aberto. Quando você voltar a sua atenção para mim, sentirá a luz da minha presença brilhando sobre você. Abra sua mente, o seu coração para receber o meu sorriso de aprovação. Deixe que o meu amor o purifique e se infiltre através das profundezas do seu ser. Quanto mais você se encher com o meu ser, mais intensamente vivenciará a união comigo. Eu em você, você em mim. Sua alegria em mim e minha alegria em você se entrelaçam e se tornam inseparáveis. Eu cubro sua alma de alegria e a minha mão direita há prazeres eternos. Uau! Muito bem. Quem recebe essas palavras que eu disse agora? Gente, é isso. É o que devemos fazer. É enchermos a nossa mente com os pensamentos de paz, de harmonia, de alegria, e isso vai se tornar a sua realidade. Agora, quando a gente enche a nossa mente de preocupação, medo, preocupação, gente, também se torna uma fé, mas é a fé na coisa errada. Sim, é a fé na coisa errada. Preocupação, a gente preocupa a nossa mente com coisas que jamais irão acontecer. Mas aí, quando isso acontece, a gente não tem tempo para demonstrar a nossa fé. E aí a gente fica como? Preocupados, angustiados e sem fé. E não é isso que Deus quer para a sua vida. Nem para a minha, nem para a sua. Então, gente, bora ter uma renovação da nossa mente. E essa renovação começa hoje. Nenhum bloqueio irá mais te paralisar a partir de hoje. Declara isso na sua vida. A partir de hoje, eu rejeito esses bloqueios que me paralisaram até ontem. Hoje não paralisa mais. Tá bom? Gente, hoje foi incrível, gratidão pelo comprometimento, pelos comentários, por vocês estarem aqui firmes para fazer a metanoia, que diz na Bíblia que é a renovação da nossa mente, através da palavra, através daquilo tudo de bom que Deus já fez para cada um de nós. Vamos orar? Querido Pai que está no céu, muito obrigado, Senhor, por esse dia de vida, por esse alimento espiritual que o Senhor enche-nos cada dia com o seu propósito, com a sua vontade, com o seu poder, Senhor. Fica conosco nesse dia, nos orientando, nos dando paz e segurança, para que possamos sentir a sua presença. E a sua presença vai lançar fora todo o medo, toda a dúvida, toda a incredulidade. Tudo que eu te peço e agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Assim seja na minha vida e na sua vida. Amanhã estarei aqui de volta, tá bom? E espero você aqui comigo, hein? Manda
Chama outras pessoas, chama seus amigos, porque essa live tem o poder de transformar vidas, porque eu não falo segundo o meu conhecimento, mas eu falo somente do conhecimento de Deus, tá bom? Um ótimo dia para vocês, uma ótima semana. Até amanhã.